Olá! A visão é um dos sentidos mais essenciais para a grande maioria dos seres vivos. O olho é um órgão complexo, delicado e com alto grau de desenvolvimento, fundamental para perceber tudo o que está à nossa volta. Só para se ter ideia, as células com maior metabolismo de todo o nosso organismo estão justamente no sistema ocular. Mas você já parou para pensar a importância que você dá para os seus olhos? No Brasil, segundo números mais recentes do IBGE, 18% da população, 6,5 milhões de pessoas têm algum nível de deficiência visual. São mais de 500 mil cegos e 6 milhões de pessoas com baixa visão. Mas a Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que 80% dos casos poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico médico precoce e tratamento adequado. O problema é que a prevenção esbarra na situação socioeconômica do país, a falta de informação sobre os cuidados com a saúde ocular, dentre outros fatores que você acompanha no programa Viver Melhor de hoje. Antes de ouvir os meus convidados especialistas no tema, você vai ver agora a história da Késia, a jovem de 24 anos que se recupera de um transplante de córnea. Acompanhe. Os primeiros sintomas começaram quando Késia ainda estava na escola, por volta dos 13 anos. Eu chegava na escola, sempre sentava na frente. Assim, porque minha mãe falava que quem senta na frente é porque tem bom comportamento, é um bom aluno na escola. Eu não percebi, sabe? E aí minha professora percebia que eu sentava assim, aí eu olhava e ficava um tempão para escrever uma palavra só, e minha professora percebeu e entrou em contato com a minha mãe. Depois de uma consulta ao oftalmologista, Késia passou a usar óculos. Só que 2 anos depois, mesmo com grau elevado, a vista continuava borrada e distorcida. Até que a solução foi partir para as lentes de contato. Mas o comprometimento continuou. Késia foi diagnosticada com ceratocone em estágio avançado, que é uma enfermidade que afeta a estrutura da córnea. Sem as lentes, usadas por quase uma década, ela não enxergava quase nada. Eu conseguia enxergar o ônibus quando o ônibus já estava aqui praticamente na frente. Às vezes até perdia ônibus, perdia horário no trabalho por causa desse de pegar ônibus. Um tempo atrás aí, agora aí, quem tava, tipo, quando eu tinha que sair para resolver alguma coisa, minha mãe ou alguém tem que estar indo na parada comigo para me ajudar a pegar o ônibus. A ceratocone atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil e é uma causa frequente do transplante de córnea. A córnea é o tecido transparente que fica na parte da frente do olho. Ela é a primeira camada que recebe a luz do ambiente, uma das estruturas mais importantes para a visão. Se algo acontece na membrana, a vista, além de afetada, pode ser comprometida de maneira definitiva. A Késia só não parou de enxergar porque no fim do ano passado conseguiu fazer um transplante de córnea, graças ao projeto social de uma ONG de Brasília. Na rede particular, o procedimento é caro e custa em média R$15 mil em cada olho. Ainda em recuperação, a jovem de 24 anos já sabe o que vai fazer quando estiver 100% recuperada. Já tenho planos, já bastante planos para quando eu começar a enxergar melhor. Eu quero começar a fazer curso, porque o meu sonho sempre foi, desde pequenininha, foi seguir a área de medicina, né? A Organização Mundial da Saúde estima que 80% dos casos de cegueira no mundo são tratáveis ou preveníveis. Dependendo da causa, a cegueira pode ser minimizada ou revertida se o tratamento ocorrer rapidamente. No caso de Denise, que é diabética desde a infância, quando percebeu que algo estava errado, a visão já tinha sido completamente comprometida pela doença. Depois de muito tempo dessas complicações agudas, desses sinais que o corpo vai dando e a gente muitas vezes não vai reparando. Então, aos 24 anos, comecei a ter os sintomas das complicações crônicas, que foi perder a visão, que foi fazer hemodiálise por 2 anos e 2 meses. Muito tempo, anos dessa falta de cuidado. Quando eu resolvi cuidar, já era tarde e aí vieram as complicações.
E para falar mais sobre esse órgão complexo e sensível, eu converso agora com a oftalmologista e presidente da Associação Pan-Americana de Banco de Olhos, doutora Luciene Barbosa, e o oftalmologista, doutor Mário Jean Paulo. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. Eu vou começar com a doutora Luciene. Bom, nós acompanhamos na reportagem, no início também na abertura, eu frisei que um relatório da OMS aponta que os problemas de visão estão associados a problemas socioeconômicos. Para começar, a senhora acha que, de fato, essa ligação com a economia, com a questão cultural e a falta de informação seria um dos motivos para que o brasileiro cuidasse tão pouco desse órgão vital dos nossos olhos? Olá, é um prazer estar aqui, Rafaela, com vocês. E você tem toda a razão. A visão, como você bem comentou, é um órgão extremamente importante para conectar as pessoas e para fazer com que as pessoas consigam se desenvolver mais. E a falta da visão adequada pode, sim, atrapalhar muito a integração da pessoa junto à sociedade, aos empregos e tudo mais. Então, a falta de educação, a falta de condição financeira, muitas vezes, para fazer o exame, saber qual é a frequência que tem que ser feito esse exame, usar o seu óculos, ter condição financeira de fazer o óculos, ou mesmo conseguir uma doação de óculos, e agora, ultimamente, a pandemia, tudo isso atrapalhou muito o tratamento, principalmente de doenças crônicas, não só dos exames de rotina, né, que uma pessoa tem que fazer, um bebê tem que fazer, e isso vai continuando até a idade adulta, como também o tratamento das doenças crônicas, como comentou a nossa colega em relação ao diabetes, né? E isso é extremamente lamentável a gente ter uma situação dessas, a gente tem uma rede pública que ajuda bastante, mas não consegue fazer com que todos os pacientes tenham acesso, e outra coisa é ter o acesso e conseguir comprar o óculos, né? Doutor Mário, seja bem-vindo mais uma vez, com a palavra agora o senhor, para a gente falar sobre essa questão, qual é o impacto, né, dessa questão socioeconômica na falta de cuidado do brasileiro com a saúde, porque nós conversávamos aqui sobre o check-up, né, anual que a gente costuma fazer, pensa no coração, pensa em outros órgãos, os olhos ficam um pouco esquecidos, doutor Mário? Meus cumprimentos a vocês, da TV Justiça, a Rafaela, a doutora Luciene. É um prazer enorme estar com vocês, conversar com vocês. Veja, eu acho um tema de suma importância que é trazido ao debate aqui agora, que é o acesso da população à saúde. É importante a gente ressaltar que na última década a população se convenceu um pouquinho de que o check-up oftalmológico faz parte. Então, no consultório privado, isso fica muito evidente. O paciente já incluía a visita ao oftalmologista na série de check-ups, junto com a sua avaliação cardiológica, seus exames de sangue. Isso principalmente devido ao uso de telas com muita frequência. Né? E o smartphone, o computador de mão, foi um grande colaborador. De toda forma, essa discussão ela toca numa ferida muito sensível, que é o aspecto socioeconômico e a capacidade geral do brasileiro a ter acesso a essa medicina tão avançada que nós podemos oferecer. E, de verdade, essa realidade não está presente no dia a dia do brasileiro comum. Mas, mundialmente falando, e o Brasil está inserido nesse contexto, a principal causa de baixa visão que impacta na rotina de trabalho, na rotina social de crianças, até mesmo aos idosos, é a falta de óculos. É o erro refracional, é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Doutora Luciene, quais são as doenças crônicas que podem provocar a cegueira ou baixa visão? Então, as doenças sistêmicas, você fala, ou seja, as doenças do organismo que podem causar isso, a maioria delas tem algum tipo de comprometimento ocular. Por exemplo, se o paciente tem uma artrite reumatoide, que é uma coisa tão comum hoje em dia, ela pode afetar o olho de uma forma tão drástica que o paciente pode ficar cego. Se o paciente tem uma toxoplasmose, que é uma infecção também muito comum no Brasil, ela pode afetar o olho de uma forma, muitas vezes, irreversível. As mais comuns que a gente tem é o diabetes, que também, quanto mais tempo o paciente tem o diabetes,
independente dele estar controlado ou não. Logicamente, se ele não estiver controlado, o malefício é maior, mas mesmo controlado é relacionado com o tempo de doença. Pode levar à cegueira. E aí vale lembrar o tanto que é importante o exame ocular. Você sabia que no olho, o olho é o único local que a gente consegue, com o exame, por exemplo, de mapeamento de retina ou fundo de olho, observar exatamente como estão os vasos. Era como se eu pegasse um aparelho e estivesse olhando o rim da pessoa. Então, uma vez que o paciente diabético passe anualmente no oftalmologista, o oftalmologista tem como falar, olha, seu rim pode estar evoluindo assim ou assado, ou sua doença está evoluindo dessa maneira. Então, é extremamente importante. Então, a gente tem hipertensão arterial, a gente tem reumatismos, a gente tem o diabetes, a gente tem gota, as infecções, todas elas podem acometer o olho. Isso assim, então, todas as doenças sistêmicas, mesmo doença de pele, tipo psoríase, rosácea, que é uma doença super comum na pele também do brasileiro, tracoma, que é uma doença que é ocular, mas também já teve epidemias no Brasil, elas podem afetar o olho de uma maneira reversível ou não, podendo ou não ter tratamentos específicos para cada área do olho que ela pode comprometer. Eu acho que as pessoas não têm muita noção, né, da magnitude dos nossos olhos, de quão importante é esse cuidado anual e cuidados diários também com os nossos olhos, né? Doutor Mário, os nossos olhos são similares a câmeras filmadoras ou fotográficas, mas superam qualquer tecnologia? Eu li isso e a gente escuta muito falar, né, fazendo essa conexão da vista com câmeras. Isso, de fato, é verdade? Exatamente. Quando nós falamos do olho, é importante entender que trata-se de uma estrutura muito complexa, formada por pequenas partes que, se ajudando, vão levar ao processo de formação da imagem. Então, o olho possui duas lentes, uma estrutura fora, uma calota transparente chamada de córnea, e interior no olho, atrás da íris, que é a parte colorida do olho, que tem gente que tem azul, verde, castanho. Atrás dessa região tem uma segunda lente chamada de cristalino. E esse cristalino é uma lente muito dinâmica, é a nossa famosa lente do zoom, como se fosse o zoom da máquina fotográfica, porque ela é programada para automaticamente focar objetos que estão à distância e objetos que estão perto também. Esse conjunto de lentes joga a luz que entra no olho lá na retina, que é uma estrutura neuronal muito bem organizada, que vai aproveitar essa luz para formar a imagem. Daí, se comparar a retina às antigas máquinas fotográficas que possuíam filme fotográfico, que era ali que havia a sensibilização para que a imagem fosse formada. E depois de trabalhar na retina, esse estímulo é conduzido por um nervo, chamado nervo óptico, que vai conectar o olho e o cérebro. E é justamente no cérebro que vai ter a interpretação dessa imagem. Então, é um processo muito dinâmico, é um processo muito complexo e, realmente, toda a atenção deve ser dada no sentido de preservar o bom funcionamento dessas microestruturas formadoras da imagem. Completando aqui o que o Mário comentou, eu acho que é importante a gente destacar que, desde recém-nascido, é obrigatório um exame oftalmológico. Então, a gente tem hoje como lei no Brasil o teste do olhinho. O teste do olhinho já descarta, ele já faz uma triagem de muitas doenças graves do recém-nascido. E por que é importante? Porque o olho desenvolve até o 6º ano de vida. Depois disso, o desenvolvimento é muito pequeno. Então, se eu não tratar, não identificar e fazer com que aquele olho não se torne um olho preguiçoso, depois dos 20 anos não adianta, porque ele não vai melhorar mais. Vamos partir para os cuidados diários agora, né? A rotina daquela pessoa com o olho, porque muita gente, às vezes, percebe o olho seco, ressecado. Eu estou falando aqui da capital do país, Brasília, a gente tem um período de secura longo, né? Então, a gente percebe até a vista também mais seca. Quais são os riscos, doutor Mário, de usar qualquer colírio sem passar antes no oftalmo? Bom, é muito importante orientar quem nos escuta, que nos assiste, que o colírio é uma medicação como outra qualquer, que pode ser administrada por boca, às vezes injetada no músculo ou na veia. Então, a escolha da medicação deve ser feita pelo especialista, porque cada caso
vai exigir uma atenção mais particular. Então, o olho seco tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Ele pode ser considerado, às vezes, leve, evoluindo para moderado e até mesmo severo. E quando severo, é uma fonte importante de baixa de visão, de dor ocular, de vermelhidão. Então, o cuidado com a administração do colírio deve ser muito grande. Tem um hábito, né? Acho que muita gente faz isso, às vezes nem percebe, coçar o olho, né? Isso pode trazer algum dano para a nossa visão e qual? Pode sim, e dentro dos cuidados, né, que a gente fala, o olho não foi feito para coçar. Então, ele não pode coçar de maneira nenhuma, esse é o ideal. O ato de coçar, ele pode causar desde uma deformação de córnea importante e mudar o grau da córnea. Se o paciente tem um gene, por exemplo, do ceratocone, isso pode se acentuar e um paciente que ficaria bem a vida inteira, pelo fato de ter coçado, ele começa a fazer essa modificação na córnea e se ele tem o gene, ele acaba desenvolvendo o ceratocone e pode acabar num transplante de córnea. Dependendo da retina desse paciente, do grau de miopia, se é um alto míope, o que quer, alguma coisa assim, o ato de coçar, ele faz um traumatismo na gelatina do olho, no vítreo, pode tracionar a retina, pode descolar o vítreo. Então, assim, eu acho que dentre esses cuidados que o Mário comentou, de hidratação, de alimentação, eu acrescentaria, nunca coçar o olho. Maravilha, fica a dica. Agora eu vou pedir licença para vocês, porque a gente vai partir para um breve intervalo e já volta a conversar, viu? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar dos avanços em torno do transplante de córneas. Os detalhes você confere a seguir. O programa Viver Melhor está de volta e hoje é sobre uma das mais complexas e delicadas estruturas do corpo humano, os olhos. 1/3 do nosso cérebro está dedicado à análise e reconhecimento da informação visual. A visão corresponde a cerca de 80% do nosso contato com o mundo, as impressões do que está ao nosso redor. Quem tem cegueira ou baixa visão precisa estabelecer novas formas de contato. Pensando nisso, para promover a acessibilidade e dar mais autonomia para essas pessoas, alunos e professores dos cursos de Tecnologia da Informação da Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, eles estão desenvolvendo soluções para a acessibilidade de pessoas cegas e com baixa visão. Vamos ver. O programa da Unigran Rio recebeu o nome de TIA, Tecnologia de Informação para Acessibilidade. São criados acessórios inteligentes, capazes de calcular distâncias, reconhecer comandos de voz, diferenciar pessoas e objetos. Criamos uma bengala que permite a identificação de obstáculos, que permite autonomia às pessoas cegas e com baixa visão. Criamos um sistema de reconhecimento de objetos e também de reconhecimento facial, permitindo identificar pessoas e expressões faciais, promovendo autonomia para a vida das pessoas cegas e com baixa visão. A bengala sônica ajuda a desviar de obstáculos a até 40 centímetros de distância. Ela foi desenvolvida com o apoio do estudante de Biologia da Unigran Rio, Daniel da Silva, de 26 anos, que tem deficiência visual. Outro projeto é um dispositivo que fica dentro de uma pochete e, a partir de um mapa previamente carregado e um sistema de GPS, o usuário consegue se localizar no ambiente. A deficiência é a relação das pessoas com os meios que são deficientes, pois não promovem o acesso adequado, colocando barreiras e obstáculos. Bom, e ainda falando em soluções, inovações e em medidas que garantem qualidade de vida para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, partimos agora para o avanço tecnológico na medicina. Em 2020, um homem de 78 anos, cego, teve a visão completamente restaurada por meio de um transplante de córnea sintética produzida por um sofisticado processo de engenharia química desenvolvido por uma empresa israelense. O homem voltou a enxergar depois de um dia de recuperação. Assunto para o quadro Avanços. Confira.
Batizada de K-Pro, a novidade garantiu o primeiro implante artificial do mundo capaz de ser integrado na parede ocular do paciente. A técnica é menos invasiva e de recuperação mais rápida. O implante com a córnea sintética pode substituir uma córnea acometida por doenças degenerativas, como o ceratocone, sem a necessidade de tecidos de um doador. Israel, eles desenvolveram, através da nanotecnologia, um tecido para ser utilizado com a ceratoprótese, que esse tecido ele é biocompatível e consegue ser, de certa forma, integrado no tecido humano. E isso é realmente uma descoberta revolucionária. Segundo a médica oftalmologista, que é responsável técnica pelo Banco de Olhos do Distrito Federal, na capital do país, o tempo de espera para quem está cadastrado na central de transplante é de 11 meses a 1 ano, em média. Porque a doação ela não é uma coisa farta e fácil. Então, muitas vezes, os pacientes que têm problema de córnea, eles ficam meses numa fila de transplante, aguardando o transplante. A partir do momento que é desenvolvido um tecido biocompatível, que tem o mesmo resultado de um transplante, ou melhor do que um transplante de tecido doado, a gente tem a esperança que essas filas elas desapareçam. E para repercutir os avanços na área, essa e outras técnicas, eu volto a conversar com os meus convidados de hoje, a oftalmologista e presidente da Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, doutora Luciene Barbosa, e o oftalmologista, doutor Mário Jean Paulo. Bom, com a palavra, primeiro, doutora Luciene, esperança à vista, então, com a córnea sintética? Então, Rafaela, sem dúvida, as inovações dentro da medicina como um todo, e principalmente a oftalmologia, são sempre luz no fim do túnel. Oftalmologia mais ainda, né? Porque tem a ver com enxergar a luz ao fim do túnel. Mas a gente tem que lembrar que a ceratoprótese, como foi falado, ela já existe há muitos anos. E não é para todos, nunca vai ser para todos os pacientes, penso eu, porque são procedimentos que têm um custo elevado, têm um risco de complicações muito grande. Então, por exemplo, nós temos grupos de estudo de ceratoprótese na Escola Paulista de Medicina, que hoje está parado porque a Anvisa não autoriza a entrada das ceratopróteses aqui, que já são feitas há muitos anos. E tem projetos até com ceratopróteses de custo mais baixo para países mais carentes. E a gente não consegue, porque tem um registro que custa muito e são poucos pacientes, então acaba não tendo incentivo das indústrias, das transportadoras trazerem para cá, entrarem com solicitação. Mas, sem dúvida, toda inovação é legal. E dentro da córnea, as inovações foram várias, nos tipos de transplantes hoje com córnea humana, com partes de córnea humana, ou só com células humanas de córnea, que fazem com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida, que o paciente não tenha tanta rejeição, que tenha menos risco de complicação. Isso já é realidade no SUS no Brasil. Então, a gente não precisa esperar a córnea artificial para isso. Acho que a gente tem que trabalhar, sim, para aumentar a captação de tecido. O brasileiro é uma população muito solidária. Eu acho que eles realmente não doam tanto, porque muitas vezes a gente não consegue chegar até a família e explicar o que é a doação, explicar a importância da transparência do Sistema Nacional de Transplantes, porque a gente tem o maior programa de transplantes público do mundo, principalmente em córnea, e ele é totalmente gratuito. Então, isso é importante a população saber, que existe esse programa, que ele é gratuito, ele é pelo SUS, não existe passar na frente, comprar fila, comprar órgão, tráfico de órgão, isso não existe. Então, a gente tem sim que incentivar a doação, mesmo com a evolução. Agora eu quero ouvir o doutor Mário sobre os avanços na medicina ao longo de todos esses anos, né? Nós tivemos também, citei agora na matéria, a córnea sintética, mas cirurgia de catarata, por exemplo, hoje, que é tão comum, né? Elas estão rápidas, a recuperação cada vez mais ágil também, do ponto de vista do paciente, tudo isso pela tecnologia que vem ajudando, né? O que o senhor destaca nesse procedimento e em outros? Olha, Rafaela, sem sombra de dúvida, a medicina vem passando por transformações e avanços tecnológicos incríveis, e em especial a oftalmologia. Talvez uma das áreas que mais se desenvolveram nos últimos 50 anos tenha sido a oftalmologia.
E nesse tópico catarata, é importante a gente orientar que a catarata é a principal causa de cegueira reversível que se tem no planeta. Então, é possível tratar e corrigir a catarata. E os avanços são enormes na correção da catarata, que hoje a gente orienta, trata-se de uma microcirurgia, minimamente invasiva, feita com anestesia com colírios, porque ela não demanda mais corte, ponto, não tem sangue. Basicamente, a medicina consegue substituir o cristalino, que está opacificado, está disfuncional, por uma lente intraocular. E é interessante a gente falar um pouquinho dessa lente intraocular, porque o implante em oftalmologia ele já acontece praticamente 50 anos e avançou tremendamente. Então, hoje, como a cirurgia de catarata, a correção da catarata, é a cirurgia mais realizada de todas as áreas da medicina e toda cirurgia de catarata contempla o implante de uma lente intraocular, essa lente é a microprótese mais utilizada na medicina. Esse é um ponto curioso. O segundo, não tem rejeição a essa lente. Então, o paciente não corre o risco de implantar e o organismo dele negar a lente intraocular. Essa lente não tem desgaste, ou seja, o paciente não tem que pôr e ficar trocando. E hoje nós chegamos no ponto de conhecermos tão bem o comportamento do olho, de metrificar esse olho, de poder implantar lentes nos nossos pacientes que vão ser tratados de catarata, que não vão exigir o uso de óculos depois. Isso traz uma qualidade de vida enorme para o paciente, uma independência, uma autonomia muito grande. Eu vou perguntar à senhora agora, doutora Luciene, já que a senhora é presidente da Associação Pan-Americana de Banco de Olhos, nós tivemos um impacto imenso da Covid-19 no índice de transplantes de todos os órgãos. Mas tem um dado aqui que me chamou muito a atenção, que a queda maior nos procedimentos foi em relação à córnea. Né? Em 2019, foram realizados 7.115 transplantes no Brasil, contra 3.957 em 2020. Quer dizer, uma queda absurda. Queria que a senhora comentasse um pouquinho esses dados e qual é a perspectiva agora para esse novo ano. Teve um impacto e ainda está, nós não estamos nos valores normais, esse ano nós não vamos conseguir bater o número de transplantes que foram feitos em 2019, mas eu espero que agora, 2022, a gente consiga realmente reverter isso e a gente diminua, sem dúvida, a espera desses pacientes, né? Eu quero ressaltar a importância da doação se você é doador em vida, fale para a família que você é doador, porque você ser doador em vida não interessa, quem vai fazer a doação é a família. Então, expresse seu desejo de doar, porque não transforma o corpo, é um procedimento rápido, e a doação de um paciente, de um doador, se tirar as 2 córneas, nós podemos beneficiar mais ou menos umas 15 pessoas com cirurgias diferentes. Então, a gente usa tudo na córnea, a gente usa a córnea, pedaços, pode usar transplantes parciais em cada uma, a gente usa o limbo, que é a célula tronco do olho, a gente usa a esclera em vários pedaços. Então, assim, o número de pessoas que podem ser beneficiadas e ter uma recuperação da sua vida, né, de qualidade de vida, por um ato de doação, um ato de solidariedade, é muito grande. Agora com a palavra, Dr. Mário Jean Paulo, para a gente finalizar, qual é o alerta, a reflexão que o senhor chama a atenção agora para a gente fechar o programa e ressaltar mais uma vez a importância que a gente precisa ter com esse órgão tão importante, né, a nossa visão? Por favor, doutor Mário. Olha, eu acho que o ponto mais positivo desse nosso bate-papo, que nós tivemos a oportunidade de realizar agora, é chamar a atenção da população para a necessidade do exame periódico dos olhos e da visão. E veja, como bem foi colocado aqui, isso já inicia no momento do nascimento, com a realização do teste de urina, e vai até o avançar da idade nos mais idosos, na prevenção do glaucoma, da degeneração da retina e de outras causas que podem levar à cegueira. É importantíssimo nós alertarmos que o ser humano está vivendo mais e vivendo melhor. Então, outras situações
a longo prazo, que talvez fossem desconhecidas, vão começar a aparecer. E essa grande mudança de hábito que a gente percebe no uso das telas dos dispositivos eletrônicos, sejam dos celulares, eu digo aqui no consultório, há muito tempo o celular deixou de ser um telefone, um computador, que as nossas crianças, já na primeira idade, já têm contato. Então é importante a visita das crianças no oftalmologista, dos adolescentes devem periodicamente serem avaliados, e principalmente a partir dos 40 anos, é importante que seja incluído no seu check-up anual a avaliação especializada do oftalmologista. Maravilha, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Aprendemos demais aqui com os médicos especialistas. Muito grata, até a próxima. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Abra o seu olho, fique ligado para viver bem e melhor. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.